Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre mais um gênero discursivo ou um gênero textual. Qual será o gênero que nós vamos tratar hoje? Que gênero textual é esse? Então, observem esse texto que eu vou mostrar para vocês. Que gênero vocês acham que é? Será que é uma carta? Será que é uma fábula? Que gênero que parece ser esse para vocês? Veja o título, né? Cachorrinho sobrevive a desastre e sai à procura da família em peça online. Conseguiu identificar que texto é esse? Muito bem, essa é uma notícia, tá? Então, é uma notícia que foi vinculada, né? Possivelmente da forma como eu trouxe e apresentei aqui para vocês, de uma forma online. E você sabe onde que nós podemos encontrar uma notícia? Vamos ver um pouquinho? Nós podemos encontrar notícias em jornais impressos, né, que é muito comum a gente ter jornais que são vendidos, né, na cidade. Nós encontramos notícias na televisão. Encontramos também hoje, podemos ler e ter acesso a notícias pelo computador, pelos tablets, celulares, né? Então, hoje nós temos uma possibilidade muito grande de estar informados. Também pelos rádios, né? As pessoas costumam ouvir e receber notícias pelos rádios e também por revista, né? Por meio de revistas que apresentam as notícias. Então, veja que nós temos uma gama de possibilidades de ficarmos bem informados, seja por meio de materiais impressos, o jornal e a revista, ou seja por meio de notícias online, né, pela questão das notícias narradas que são apresentadas no rádio e também por meio da televisão. E vocês já pararam para pensar para que serve uma notícia? A notícia é um texto jornalístico e que tem como principal finalidade nos informar sobre os fatos que acontecem no dia a dia, principalmente os fatos mais relevantes, né? Algumas notícias, por exemplo, às vezes nós nos envolvemos em algum acidente lá doméstico em casa, e isso às vezes não vai aparecer na TV, isso não vai aparecer no jornal, né? Porque eles priorizam notícias mais relevantes que acontecem na sociedade. A notícia também, ela abrange alguns campos. Nós temos notícias que abrangem a área da política, da economia, da cultura, da segurança, saúde, educação, meio ambiente, além de muitas outras áreas, né? Que são noticiadas aí todos os dias. Então, prestem atenção, aqui do lado, né, a professora colocou uma notícia, e veja que quando nós temos a notícia impressa, muitos jornais, eles apresentam, né? E isso também na forma online, porque hoje vocês sabem que muitos jornais, eles estão vendendo assinatura não mais do jornal impresso, mas do jornal online, que você pode acessar pelo seu computador, pelo celular. E quando nós assinamos um jornal, seja ele impresso, seja ele online, normalmente ele aparece a categoria da notícia. Então, veja que essa é uma notícia da área da economia. Por quê? Olha o título dessa notícia. Copel pede aumento de 9,67% na tarifa de energia elétrica do Paraná. Então, veja que aqui é uma notícia que abrange a questão econômica, que vai mexer, né, com a nossa economia doméstica na casa. Se aumenta a luz, né, nós temos que pensar aí na nossa organização familiar também para fazer uma economia de energia elétrica. E como será que uma notícia ela se organiza, ela se estrutura? Então eu vou apresentar para vocês aqui uma possibilidade. E vocês podem pensar, mas todas as notícias se organizam dessa forma? Nem sempre, tá? Mas a maioria acaba se organizando assim. Então veja que nós temos o título, tá? O título apresenta, né, aquela chamada primeira
para que a gente se interesse em ler as notícias. Aqui é claro que eu tirei, né, de um site que foi destinado também para crianças, adolescentes, por isso que a notícia tem esse título, né? Besouros descobertos na Austrália recebem nome de Pokémons. Então, esse é o título da notícia. Essa notícia que eu estou apresentando para vocês, ela não tem um subtítulo, mas é comum nas notícias também nós termos um subtítulo, tá certo? Depois nós temos o lead. Veja, lead aqui está escrito em inglês, às vezes a gente vê, né, escrito lead com L-I-D-E, que é a escrita traduzida, né, para o português. O que é esse lead, professora? O lead é um parágrafo, veja que é um parágrafo curto, que ele apresenta um resuminho, né, do que vai tratar aquela notícia. Então, aqui ele apresenta um resumo, né, de onde que foi veiculado, né, informações principais sobre a notícia que você vai ler. E aí nós vamos para o corpo da notícia. Então, veja que aqui inicia, né, logo após o lead, nós vamos iniciar propriamente, então, a notícia. E continua, né? Veja que o corpo da notícia, então, ela começou no slide anterior, né? E termina nesse próximo slide aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, é o corpo da notícia, que é onde conta, relata mesmo os fatos acontecidos. Normalmente, né, na notícia aparece a fonte, né, onde que ela foi veiculada, né, onde que apareceu essa notícia, de onde que nós retiramos, e algumas notícias, não todas, mas a grande maioria apresenta imagens, né, para chamar a atenção do leitor. E como que é a linguagem empregada na notícia? A linguagem, né, é a forma de escrever ou mesmo de narrar uma notícia, caso ela seja, né, apresentada, por exemplo, no rádio. Então, se nós pensarmos lá, o poema, ele tem uma linguagem escrita em versos, né? Com rimas, com sonoridade, né? Uma melodia, às vezes, marcada. E a notícia? Como é a linguagem da notícia? Então, a linguagem que a gente deve empregar numa notícia, pessoal, ela tem que ser objetiva, tá? Objetiva, acessível e impessoal. O que significa esse ser impessoal? Então, veja que na sequência está explicando aqui para vocês. Então, observem bem o que a prof vai ler agora. Ó. A professora vai ler aqui o que seria essa parte, né, da notícia ter que ter uma linguagem impessoal. Ela tem que ter como foco a representação da realidade dos fatos, sem inserir julgamento pessoal. Então, quando nós pensamos em uma notícia, o foco dela deve ser narrar aquilo que aconteceu. Você não tem que, né, expressar a sua opinião, o seu julgamento nesse momento, porque o foco da notícia é transmitir o fato como ele ocorreu. É claro que nós sabemos que nem sempre isso é uma tarefa fácil. Por isso que é importante, né, que a gente sempre preste atenção em notícias em diferentes veículos, em diferentes meios de comunicação, né? Às vezes você vê em uma determinada emissora, você olha em outra, porque às vezes não vai ser exatamente a mesma notícia devido à questão da opinião, né, do julgamento que o jornalista, que o apresentador lá do telejornal faz, tá certo? E aí aqui do lado aparece uma coisa que vocês, né, são duas palavras aqui, que vocês devem estar ouvindo muito falar sobre elas, que são as fake news. O que são as fake news? Fake, falso, né, e news, notícias em inglês. Então, hoje em dia, né, de um tempo
para cá, com essa disseminação dos meios eletrônicos e digitais, que a maioria das pessoas tem acesso, né, a celular, a computadores, e mesmo, né, pela questão da televisão, do rádio, tem sido disseminadas muitas notícias falsas, que são as fake news. Por isso que é importante, quando a gente recebe uma notícia, sempre que possível, né, você verificar a fonte, quem foi que noticiou aquilo, quando que foi noticiado, porque nós temos muitas pessoas mal intencionadas que às vezes acabam publicando notícias falsas sobre vários assuntos, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em fake news, é isso, são notícias falsas que são inventadas por alguns grupos, por algumas pessoas, né, que querem às vezes prejudicar alguém ou prejudicar alguma situação aí social, tá? Então, fique bem atentos à questão das fake news. Então, essa, né, foi a nossa aula falando um pouquinho de notícia. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês bons estudos. Acessem a página lá da Secretaria de Educação, onde ficará disponibilizado para vocês também algumas atividades para vocês praticarem o que vocês aprenderam. Então, acessem a nossa página, o site da Secretaria de Educação, e realize as atividades que ficarão propostas lá para vocês treinarem um pouquinho sobre o gênero notícia, tá certo? Então, bons estudos e a gente se vê aí outro dia. Tchau, tchau!